Gostaram da música? I Wanna Fly to Japão. To Japan. I Wanna Fly to Paranapiacaba. É do João Pontes, tá? I Wanna Fly to Japão do João Pontes, ó. Quem quiser... João Pontes, tá? Quem quiser ouvir, ó. Boa, né? Música boa também, João. Um abraço a você, querido, ó. I Wanna Fly to Ubiratã, né? Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar algumas coisas em relação ao que aconteceu nas últimas semanas em relação ao Felca e a internet como um todo, e como isso afeta outros setores de comunicação que não englobam apenas a internet. E queria falar também um pouco sobre a persona, né, do Felca, que eu tenho acompanhado há muito tempo. Eu sei que tá todo mundo surfando no hype, falando sobre ele, todos os criadores de conteúdo, mas eu gostaria, aplaudindo e tal, mas eu não queria entrar muito nesse mérito, porque eu acho que seria obrigatório eventualmente alguém fazer esse tipo de coisa, expor esse tipo de problema, né, que acontece. Todo mundo faz vista grossa, todo mundo faz vista grossa. Provavelmente você tem algum parente que que expõe muitos dos seus filhos, mesmo que seja num perfil privado e tudo mais, que eu já não concordo também. Mas isso é assunto para outra. A questão que eu quero levantar aqui é a personalidade do Felca e o quanto que isso abalou outros setores de comunicação, como a televisão. Eu nunca vi um criador de conteúdo, por exemplo, passar no Fantástico, cara, dando entrevista. Isso eu não sei se ele tinha noção de que isso ia acontecer, né, eventualmente. E existem outros criadores de conteúdo que alertaram sobre esse tipo de coisa há muitos anos, né? Há meses, né, aliás, falando sobre o Ítalo Santos e sobre a exposição de menores nas redes sociais. Espera aí, que isso aqui tá me incomodando. Mas uma coisa não é você mostrar e expor. Isso é diferente de denunciar ativamente, né? E tomar a briga para si. E foi isso que ele fez, né? O que me preocupa, assim, é como que a pessoa do Felca futuramente vai ser afetada. Aquele cara que fazia uns vídeos comentando, participava de podcast, falando sobre coisas aleatórias e divertidas, de forma natural, e que você meio que não sabe se ele tá falando sério, meio que tem um tom de ironia ali, você meio que não sabe se fala sério. Só que agora ele tomou pra si uma briga em que ele tem que falar sério praticamente o tempo todo. E eu acho isso super válido. Mas é um sacrifício que, como criador de conteúdo Felca, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Então, esse vídeo que eu tô fazendo é mais um pensamento meu que eu tive em relação a essa coisa mesmo do criador de conteúdo, de como será daqui pra frente, como será a influência da internet em outros meios de comunicação, né? A gente viu a questão do Monark aí alguns anos atrás, isso quebrou a bolha também, e até chegou a um ponto de tomarem atitudes e prenderem os caras, né? Inclusive, eu acho que foi pouco, porque ele expôs algumas outras pessoas no vídeo em que deveriam ter mais atenção também. Eu não sei porquê. Óbvio, né, que no caso do Ítalo Santos você teve a questão do tráfico humano e tal. Tiveram outros casos ali, tem outros casos que acontecem que a gente tem que prestar atenção, né, também. Como que será o Felca daqui pra frente? Como que será a persona dele? Como que ele se apresentará na internet novamente? Isso é uma preocupação genuína minha, de quem acompanha ele como criador de conteúdo de humor, né? E eu acho importante levar isso em consideração, e eu
Eu gostaria de saber a opinião das pessoas em relação a isso, porque eu não vi as pessoas falando muito sobre isso. Eu vejo ele falando agora, eu sei que isso vai passar, né? Talvez não dê em nada. E eu vejo ele falando que tá andando de carro blindado e tudo mais. E eu fico me imaginando quando que isso vai voltar ao normal dele, né? Que ele é um cara que ele não consegue mais sair na rua, ele não consegue mais fazer as coisas normais que uma pessoa normal faria, né? Detalhe, ele é um cara que tem fobia social. Eu super entendo porque eu também tenho fobia social, ansiedade social. Eu imagino que isso tudo com ele deve ter sido multiplicado por 1000. Essa questão toda de não poder sair, não poder fazer as coisas que ele gostaria. Afinal, ele é um cara que não consegue mais sair de casa direito. Talvez isso seja até bom pra ele, mas ele para ele ter um desenvolvimento próprio como pessoa para vencer a fobia social, é, um, isso já é outro tópico, mas eu gostaria de botar isso no vídeo, porque como que um cara que tem fobia social e tem tantos problemas vai conseguir vencer isso e praticar isso no dia a dia, com tudo isso acontecendo na vida dele, né? E imagina eu que sou um cara que não tem nada assim, tá ligado? É uma merda. Imagina pra quem. Pra um cara que não mal consegue sair na rua. Então assim, ele realmente fez um sacrifício, eu acho, assim. Não é puxando o saco nem nada, mas assim, um cara que consegue quebrar a bolha com um assunto sério, que cutuca muita gente, incomoda muita gente, e já tem os problemas psicológicos que ele tem, com os quais eu me identifico em partes, né? É muito sério, cara. Tá? O outro ponto também é que muitas pessoas denunciaram e tomaram pra si. Ah, eu que denunciei primeiro. Eu falava sobre esse conteúdo há tempos atrás, mas, cara, falar sobre o conteúdo é diferente de denunciar, entende? Então, eu acho que é diferente você pegar a briga pra si e fazer um documentário, que foi o que ele fez, né? Realmente diferente de você pegar um conteúdo ali, você fazer uma pesquisa por anos não, por meses, né? E, e condensar aquilo tudo num conteúdo só. E além disso, não teve só ele. Ele só foi a pessoa que botou a cara a tapa ali. Tiveram pesquisadores, ele fez uma entrevista com uma psicóloga lá no trabalho de documentário dele. Aquilo é um trabalho condensado sério de pesquisa de pessoas. E a gente entende o que ele vinha se construindo como um personagem de uma pessoa semi-séria, né, irônica, que fazia esse tipo de conteúdo. E ele foi levantando isso e foi apostando mais, apostando mais. A gente teve a questão das apostas também, que meio que deu uma caída também. E ele tomou outra proporção que foi muito maior, assim, em questão da... Quando ele tomou essa briga da questão da... Então, assim, eu quis fazer esse vídeo para fazer um levantamento de uma opinião minha a respeito da persona, né, do cara. Será que ele vai voltar como um influenciador? Ou ele vai tomar essa briga para si, ou ele vai tomar outras brigas, né? Quando eu falo brigas, eu não me refiro a qualquer tipo de briga. Eu me refiro a pautas sérias, né? Que já deviam estar rolando no governo há muito tempo, mas não tá. Ele tem que ser catalisado por alguma coisa. E esse catalisador foi um influenciador da internet. E eu acho isso um absurdo também. Você tem que ter um influenciador fora do campo normal das pessoas, da televisão e da influência, para você ter que catalisar e fazer algum tipo de movimento para alguém fazer alguma coisa, né? E é um negócio complicado, eu acho. Então é isso. Eu não sei se eu falei nada com nada. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas espero que sim. Então, obrigado. A gente se vê.